No Iraque, em um esconderijo da Al-Qaeda, alguns extremistas mantêm reféns sob vigilância. O fuzileiro naval John Triton, mesmo sem autorização para agir, desobedece ordens e invade o local, abrindo fogo. Ele entra em combate corpo a corpo e elimina facilmente todos os inimigos, salvando os reféns. Apesar do ato heróico, John é dispensado com honra do exército. De volta para casa, ele é recebido com carinho por sua esposa Kate, que está animada por tê-lo de volta. Porém, John não consegue se acostumar com a vida tranquila e começa a trabalhar como segurança no dia seguinte. Enquanto isso, um criminoso chamado Home chega a uma joalheria onde seu grupo já o espera. Eles fingem ser clientes, mas logo atacam o segurança. O comparsa Bennett rende todos com uma arma. O vidro do cofre é à prova de balas, então Home pega uma mulher como refém. O gerente abre a porta e a mulher revela ser parte da gangue. É Angela, namorada de Home. Eles pegam os diamantes, mas antes de sair, o gerente pede que Home o acerte para parecer real. Home, em vez disso, atira e o mata. A gangue foge, trocando tiros com a polícia e explodindo um carro de patrulha. No trabalho, John acha tudo muito parado, diferente do que está acostumado. Seu colega Joe tenta animá-lo, dizendo que o emprego é tranquilo e bem pago. Eles recebem um chamado do 12º andar sobre uma confusão. Um homem rico está agredindo a ex-namorada. John e Joe intervêm. O homem tenta humilhar Joe, e John o derruba e o expulsa. Quando os seguranças do homem chegam, John briga com eles e joga o homem pela janela. Ele é demitido e Joe suspenso. Depois, os dois conversam e Joe lembra a John que a vida muda e que ele deveria valorizar o que tem. Enquanto isso, Home e Angela estão num hotel. Ela se preocupa com o caos que causaram, mas Home diz que tudo saiu como o planejado, mesmo tendo matado o gerente porque ele revelou seu nome verdadeiro. Joe leva John para casa. Quando ele chega, tenta esconder o que aconteceu, mas logo aparece no noticiário como segurança descontrolado. Kate diz que ele voltou ao trabalho cedo demais e sugere que façam uma viagem para relaxar. John concorda. No dia seguinte, eles estão na estrada e param para abastecer, no mesmo posto onde Home e sua gangue também estão. John entra para comprar lanches enquanto Angela e Bennett fazem o mesmo. Um carro de polícia chega, assustando a gangue. Um jovem policial começa a conversar com Rom, mas Morgan aparece por trás e atira na cabeça do policial. Rom também atira no outro policial que tentava fugir. John ouve os tiros e tenta agir, mas é nocauteado por Bennett. Angela também mata o atendente. A gangue decide fugir com o carro de Angela e leva Kate como refém. Antes de sair, Morgan atira no posto de gasolina, causando uma explosão que joga John longe. Ele se levanta a tempo de ver o carro fugindo com sua esposa e corre para ajudar um policial que ainda está vivo. John entra no carro e acelera para salvar sua esposa. Pelo rádio, avisa a polícia sobre os policiais feridos e o sequestro, enquanto pisa fundo no Camaro. No Jeep da gangue, Angela mexe na bolsa de Kate e descobre que ela é casada com um fuzileiro naval, mas não se preocupa com isso. Logo atrás, John se aproxima rápido. Bennett e Morgan disparam contra o carro dele. Home tenta tirar John da estrada, mas ele insiste na perseguição. John é forçado a sair da pista e perde o teto do carro, mas continua firme. Home leva o Jeep até uma beirada de penhasco e a gangue volta a atirar, cegando temporariamente John, que acaba caindo com o carro do penhasco. A gangue desce para checar e Kate grita desesperada. Angela aponta uma arma para ela, mas Home impede e diz que Kate é a garantia deles. O carro da gangue foi destruído, e Vezera, outro membro, reclama que Morgan é impulsivo demais. Os dois brigam até Home intervir. Eles decidem atravessar um pântano a pé para entregar os diamantes e pegar o pagamento. Enquanto isso, o detetive Van Buren chega ao posto de gasolina e ouve sobre o rádio de John. Ele recebe uma ligação sobre o acidente e vai até a cena. De repente, John sai do pântano e conta sobre sua esposa sequestrada. Van Buren diz que não pode autorizar que ele continue, mas John responde que não está pedindo permissão. Van Buren o alerta sobre o perigo da gangue, mas John já sabe disso e continua. A gangue segue pelo pântano quando Kate tenta fugir, mas Bennett a segura. Morgan se irrita por andar tanto e briga novamente com Vezera. Romy perde a paciência e mata Vezera sem motivo.
A polícia começa a vasculhar o pântano por terra e ar. John encontra o local onde Vezra foi morto, pega a faca dele e continua a perseguição. Romy liga para o comprador dos diamantes, mas decide traí-lo e ficar com tudo. John, com suas habilidades de rastreamento, continua seguindo a gangue. Em uma clareira, ele cai numa armadilha de rede, mas se solta rapidamente. 2 homens aparecem e acham que John é policial. Ele tenta explicar que está procurando a esposa, mas é nocauteado. John acorda amarrado numa cabana. Os 2 homens estão empacotando drogas e batem nele, achando que ele é da polícia. John então mente, dizendo que é sim um policial e que está sendo rastreado por GPS. Assustados, os caras se atrapalham e John aproveita para escapar, depois de lutar e derrubar os 2. Mesmo tendo perdido a trilha da gangue, ele continua buscando e logo encontra novamente o grupo. Ele os vê entrando com Kate em um alojamento abandonado no pântano. A gangue decide descansar por lá. Morgan vai ligar o gerador embaixo do alojamento e é surpreendido por John, que o ataca com tudo. Eles trocam socos violentos até Morgan quebrar uma garrafa na cabeça de John. Mesmo assim, John o mata com uma lâmina. Romy sai e liga para um contato, pedindo que um carro o espere na marina para fugir. Eles precisam de um barco. John o surpreende e os 2 lutam. John vence com facilidade, mata Bennett e esconde seu corpo junto com o de Morgan sob o alojamento. Logo depois, ele dá de cara com o detetive Van Buren. O detetive Van Buren aparece e quer assumir a perseguição, mesmo depois de John ter feito todo o trabalho pesado. Dentro do alojamento, as luzes se apagam e Kate aproveita a chance para fugir. Angela a persegue e as 2 começam a brigar. Angela saca uma arma, mas antes que atire, John invade o local. Só que Romy o rende com uma arma. Van Buren entra em seguida, aponta a arma para Romy e o obriga a abaixá-la. Mas, de repente, Van Buren vira a arma contra John, revelando que ele era o homem que Romy enganou. Van Buren exige os diamantes, e Romy propõe que ele atire em John para receber metade do valor. Van Buren hesita, e John o aproveita para desarmá-lo e usá-lo como escudo enquanto Romy atira. John se esconde, e Romy foge com Angela e Kate. Antes de sair, Romy atira nos cilindros de gás sob o alojamento, causando uma grande explosão, mas John consegue escapar a tempo. Romy coloca Kate no porta-malas do carro de Van Buren e vai embora. John sai da água, é abordado por um guarda costeiro, mas o desarma, rouba o barco e vai atrás da gangue. Romy decide se livrar do carro roubado. Ele e Angela param um caminhão na estrada e Angela mata o motorista para roubá-lo. John ouve pelo rádio a notícia sobre o assassinato e o roubo do caminhão e segue para o local. À noite, John chega à marina, onde Romy planeja escapar. Ele vê o caminhão e Kate dentro. Ela faz uma distração para que Romy e Angela não vejam John, que corre e se joga no caminhão em movimento. Durante a briga, John joga Angela para fora do caminhão. Ela é atropelada por um ônibus e morre. Romy tenta atirar em John, mas Kate desvia a arma. Romy dirige o caminhão por barracos tentando derrubar John, que resiste, mas acaba sendo lançado para fora. O caminhão bate em um prédio, explode e Romy foge, deixando Kate presa e algemada. John corre atrás e encontra Romy, que o ataca e começa a espancá-lo. Depois de apanhar, John se recupera e os 2 trocam socos até parte de um prédio cair em John. Romy aproveita, pega um martelo e acerta John nas costelas. Depois tenta usar uma motosserra, mas John consegue se defender. Romy provoca John falando de sua esposa, o que faz John reunir forças, desarmá-lo e revidar com força, batendo muito nele e jogando Romy longe. John então mergulha no rio para salvar Kate, que está desacordada e presa. Ele a solta e a leva até a superfície, tentando reanimá-la. Finalmente, Kate começa a respirar e os 2 se abraçam. De repente, Romy tenta mais uma vez atacar John com uma corrente, mas John o agarra e quebra seu pescoço no ar, matando-o de vez. O casal se abraça, aliviado, enquanto a polícia chega ao local. No Iraque, em um esconderijo da Al-Qaeda, alguns extremistas mantêm reféns sob vigilância. O fuzileiro naval John Triton,
mesmo sem autorização para agir, desobedece ordens e invade o local, abrindo fogo. Ele entra em combate corpo a corpo e elimina facilmente todos os inimigos, salvando os reféns. Apesar do ato heróico, John é dispensado com honra do exército. De volta para casa, ele é recebido com carinho por sua esposa Kate, que está animada por tê-lo de volta. Porém, John não consegue se acostumar com a vida tranquila e começa a trabalhar como segurança no dia seguinte. Enquanto isso, um criminoso chamado Home chega a uma joalheria onde seu grupo já o espera. Eles fingem ser clientes, mas logo atacam o segurança. O comparsa Bennett rende todos com uma arma. O vidro do cofre é à prova de balas, então Home pega uma mulher como refém. O gerente abre a porta e a mulher revela ser parte da gangue. É Angela, namorada de Home. Eles pegam os diamantes, mas antes de sair, o gerente pede que Home o acerte para parecer real. Home, em vez disso, atira e o mata. A gangue foge, trocando tiros com a polícia e explodindo um carro de patrulha. No trabalho, John acha tudo muito parado, diferente do que está acostumado. Seu colega Joe tenta animá-lo, dizendo que o emprego é tranquilo e bem pago. Eles recebem um chamado do 12º andar sobre uma confusão. Um homem rico está agredindo a ex-namorada. John e Joe intervêm. O homem tenta humilhar Joe, e John o derruba e o expulsa. Quando os seguranças do homem chegam, John briga com eles e joga o homem pela janela. Ele é demitido e Joe, suspenso. Depois, os dois conversam e Joe lembra a John que a vida muda e que ele deveria valorizar o que tem. Enquanto isso, Home e Angela estão num hotel. Ela se preocupa com o caos que causaram, mas Home diz que tudo saiu como o planejado, mesmo tendo matado o gerente porque ele revelou seu nome verdadeiro. Joe leva John para casa. Quando ele chega, tenta esconder o que aconteceu, mas logo aparece no noticiário como segurança descontrolado. Kate diz que ele voltou ao trabalho cedo demais e sugere que façam uma viagem para relaxar. John concorda. No dia seguinte, eles estão na estrada e param para abastecer, no mesmo posto onde Home e sua gangue também estão. John entra para comprar lanches enquanto Angela e Bennett fazem o mesmo. Um carro de polícia chega, assustando a gangue. Um jovem policial começa a conversar com Rome, mas Morgan aparece por trás e atira na cabeça do policial. Rome também atira no outro policial que tentava fugir. John ouve os tiros e tenta agir, mas é nocauteado por Bennett. Angela também mata o atendente. A gangue decide fugir com o carro de Angela e leva Kate como refém. Antes de sair, Morgan atira no posto de gasolina, causando uma explosão que joga John longe. Ele se levanta a tempo de ver o carro fugindo com sua esposa e corre para ajudar um policial que ainda está vivo. John entra no carro e acelera para salvar sua esposa. Pelo rádio, avisa a polícia sobre os policiais feridos e o sequestro, enquanto pisa fundo no Camaro. No jipe da gangue, Angela mexe na bolsa de Kate e descobre que ela é casada com um fuzileiro naval, mas não se preocupa com isso. Logo atrás, John se aproxima rápido. Bennett e Morgan disparam contra o carro dele. Home tenta tirar John da estrada, mas ele insiste na perseguição. John é forçado a sair da pista e perde o teto do carro, mas continua firme. Home leva o jipe até uma beirada de penhasco e a gangue volta a atirar, cegando temporariamente John, que acaba caindo com o carro do penhasco. A gangue desce para checar e Kate grita desesperada. Angela aponta uma arma para ela, mas Home impede e diz que Kate é a garantia deles. O carro da gangue foi destruído, e Vezera, outro membro, reclama que Morgan é impulsivo demais. Os dois brigam até Home intervir. Eles decidem atravessar um pântano a pé para entregar os diamantes e pegar o pagamento. Enquanto isso, o detetive Van Buren chega ao posto de gasolina e ouve sobre o rádio de John. Ele recebe uma ligação sobre o acidente e vai até a cena. De repente, John sai do pântano e conta sobre sua esposa sequestrada. Van Buren diz que não pode autorizar que ele continue, mas John responde que não está pedindo permissão. Van Buren o alerta sobre o perigo da gangue, mas John já sabe disso e continua. A gangue segue pelo pântano quando Kate tenta fugir, mas Bennett a segura. Morgan se irrita por andar tanto e briga novamente com Vezera. Rome perde a paciência e mata Vezera sem motivo. A polícia começa a vasculhar o pântano por terra e ar. John encontra o local onde Vezera foi morto, pega a faca dele
e continua a perseguição. Home liga para o comprador dos diamantes, mas decide traí-lo e ficar com tudo. John, com suas habilidades de rastreamento, continua seguindo a gangue. Em uma clareira, ele cai numa armadilha de rede, mas se solta rapidamente. 2 homens aparecem e acham que John é policial. Ele tenta explicar que está procurando a esposa, mas é nocauteado. John acorda amarrado numa cabana. Os 2 homens estão empacotando drogas e batem nele, achando que ele é da polícia. John então mente, dizendo que é sim um policial e que está sendo rastreado por GPS. Assustados, os caras se atrapalham, e John aproveita para escapar, depois de lutar e derrubar os 2. Mesmo tendo perdido a trilha da gangue, ele continua buscando e logo encontra novamente o grupo. Ele os vê entrando com Kate em um alojamento abandonado no pântano. A gangue decide descansar por lá. Morgan vai ligar o gerador embaixo do alojamento e é surpreendido por John, que o ataca com tudo. Eles trocam socos violentos até Morgan quebrar uma garrafa na cabeça de John. Mesmo assim, John o mata com uma lâmina. Holmes sai e liga para um contato, pedindo que um carro o espere na marina para fugir. Eles precisam de um barco. John o surpreende e os 2 lutam. John vence com facilidade, mata Bennett e esconde seu corpo junto com o de Morgan sob o alojamento. Logo depois, ele dá de cara com o detetive Van Buren. O detetive Van Buren aparece e quer assumir a perseguição, mesmo depois de John ter feito todo o trabalho pesado. Dentro do alojamento, as luzes se apagam e Kate aproveita a chance para fugir. Angela a persegue e as 2 começam a brigar. Angela saca uma arma, mas antes que atire, John invade o local. Só que Home o rende com uma arma. Van Buren entra em seguida, aponta a arma para Home e o obriga a abaixá-la. Mas, de repente, Van Buren vira a arma contra John, revelando que ele era o homem que Home enganou. Van Buren exige os diamantes, e Home propõe que ele atire em John para receber metade do valor. Van Buren hesita, e John o aproveita para desarmá-lo e usá-lo como escudo enquanto Home atira. John se esconde, e Home foge com Angela e Kate. Antes de sair, Home atira nos cilindros de gás sob o alojamento, causando uma grande explosão, mas John consegue escapar a tempo. Home coloca Kate no porta-malas do carro de Van Buren e vai embora. John sai da água, é abordado por um guarda costeiro, mas o desarma, rouba o barco e vai atrás da gangue. Home decide se livrar do carro roubado. Ele e Angela param um caminhão na estrada, e Angela mata o motorista para roubá-lo. John ouve pelo rádio a notícia sobre o assassinato e o roubo do caminhão, e segue para o local. À noite, John chega à marina, onde Home planeja escapar. Ele vê o caminhão e Kate dentro. Ela faz uma distração para que Home e Angela não vejam John, que corre e se joga no caminhão em movimento. Durante a briga, John joga Angela para fora do caminhão. Ela é atropelada por um ônibus e morre. Home tenta atirar em John, mas Kate desvia a arma. Home dirige o caminhão por barracos tentando derrubar John, que resiste, mas acaba sendo lançado para fora. O caminhão bate em um prédio, explode e Home foge, deixando Kate presa e algemada. John corre atrás e encontra Home, que o ataca e começa a espancá-lo. Depois de apanhar, John se recupera e os 2 trocam socos até parte de um prédio cair em John. Home aproveita, pega um martelo e acerta John nas costelas. Depois tenta usar uma motosserra, mas John consegue se defender. Home provoca John falando de sua esposa, o que faz John reunir forças, desarmá-lo e revidar com força, batendo muito nele e jogando Home longe. John então mergulha no rio para salvar Kate, que está desacordada e presa. Ele a solta e a leva até a superfície, tentando reanimá-la. Finalmente, Kate começa a respirar e os 2 se abraçam. De repente, Home tenta mais uma vez atacar John com uma corrente, mas John o agarra e quebra seu pescoço no ar, matando-o de vez. O casal se abraça, aliviado, enquanto a polícia chega ao local.